Saiu sem áudio uma parte do EBD. Glória a Deus. Se eu não puser o dispositivo, o negócio dá ruim, irmão. Então já tivemos muito mais culto. Agora, recentemente, restauramos. Ao invés de ter culto, uma quarta sim, uma quarta não, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, aglutinamos tudo na quarta-feira. Então a oração de sexta veio para a quarta. Uma quarta-feira sim é culto normal, palavra e oração e tudo mais. A outra é só culto de oração. Então, por causa disso, a coinonia que estava sendo feita nas casas ficou meio que deslocada, né? O povo não está sabendo onde é que é, porque antigamente era na terça-feira, se eu não me engano. Terça, não é? Terça-feira. Só que eu também estabeleci a terça-feira a escola de arautos. Estou tendo toda terça-feira reunião de escola de arautos. Então ficou meio perdido, assim, onde encaixar agora a coinonia, a reunião nas casas. Deixa eu dar uma direção, reunir com a liderança, e todos vão ouvir ao mesmo tempo que eu falei para eles. Nós vamos ter as reuniões nas casas, ou quinta ou sexta-feira. Essa reunião, ela é volátil, ela pode mudar. Até no sábado. Pelo menos 2 reuniões nas casas por mês. Quantos entenderam? Digo amém. Então pode ser, numa quinta-feira da primeira semana, e uma outra quinta-feira, lá na terceira semana. Pode. Pode ser 2 semanas seguidas? Pode. Pode sair, ter uma reunião na quinta, outra no sábado? Pode. É flexível. Desde que haja também reunião nas casas. Amém? E a direção é a seguinte, dei para toda a liderança. Eu quero que essa reunião ela tenha um viés mais evangelístico. Porque desde o princípio era essa a ideia. Fazer o culto nas casas e chamar na casa de quem o irmão ceder, né? Chamar a vizinhança em volta para participar do culto com a igreja. Então, qual é a direção, irmãos? Nada mais, não tem nenhuma invenção de moda. Eu quero que a palavra seja manifesta nas casas, a visão do reino. Então, vai ser a palavra do reino nas casas, através do livreto. A orientação foi essa da liderança. Vão tomar por base o livreto. Em breve reinarei aqui na terra com Jesus, né? E tem 7 capítulos. E ele tem cunho evangelístico, esse livreto. Então, os líderes das reuniões vão tirar um trecho inteiro ou alguns textos daquele texto e vão aplicar nas células. Para isso, presta atenção, para que se torne mais atraente e interessante para trazer visitantes, o líder também vai ter que confeccionar um convite, imprimir em casa lá um convite, fazer um convitinho impresso para poder distribuir para quem você quer trazer na reunião. Quantos entenderam a direção? Então, é mais um incentivo para estudar a palavra do reino. Se não tiver visitante, não vai ser tempo perdido, porque a palavra do reino é sempre maravilhosa. Mas a ideia é que tragam visitantes para as reuniões nas casas. Todo mundo entendeu? E vai seguir o roteiro do livreto. Pastor Souza já faz isso lá em Araruna e em Mogradouro. Ele ministra lá no interior da Paraíba com o livreto na mão, uma vez por semana. Então, irmãos, não vai ser difícil. Pelo contrário, essa igreja aqui é muito destra, muito conhecedora da palavra. Vai fluir. Quantos creem? Eu creio. Eu não faço nada sem pedir direção de Deus, sem oração. Não estou rifando uma ideia. Eu tenho uma direção. Estou dando uma direção para a igreja. Então eu creio nos frutos que vão de vir. Amém? Então as células vão funcionar assim. 2 vezes por mês. Nessas 2 reuniões, a visão do reino vai ser passada através do livreto. E é para chamar visitantes, confeccionando convites. Todo mundo entendeu? Então, glória a Deus, está dada a direção para essa obra. Vamos lá, hoje a palavra é no PowerPoint. Já está bem apagado aqui? Está dando para ver bem? Tá, né? Está meio um letrão desse. Se você não estiver vendo, irmão, eu preciso orar sobre a sua vida. Né, irmão? O pior que seja a sua situação ocular, pô, se não tem falência aqui, misericórdia. Está tudo ligado aí, tá, né? Mas, se for necessário, a gente diminui mais uma fileira de luz aqui, né?
Para ficar mais nítido. Diminui, por favor, pastor ali. Aqui nessa fileira aqui só essa. Aí melhora, né? Fica mais nítido. Estou brincando com você, mas eu também estou meio ceguetinha, irmãos. Também vou ter que botar um óculos nessa faca. Estou falando isso há 2 anos já. Pois bem, vamos lá. Semana passada, o pastor falou sobre a primeira palavra de uma série de mensagens a respeito do culto. E eu tenho certeza que, por mais antigo que você seja no Evangelho, você foi surpreendido com algumas profundidades da mensagem que eu trouxe aqui. Tem irmãos lá na internet, no canal, impactados, dizendo que a mensagem é maravilhosa. A irmã qualificou assim: essa palavra é maravilhosa. Pessoa que não é daqui do nosso meio. Ela não falou que foi forte, que foi boa, ela falou maravilhosa. Então, para a vida dela foi muito importante. Amém? Então, o que eu quero mostrar a vocês é que a nossa reunião de culto tem parâmetros na Bíblia para a gente seguir, tem um ideal de Deus no coração de Deus para nós prosseguirmos, e se a gente ajustar perfeitamente cada culto nosso, além de nos alegrar o coração, quando sentir a presença de Deus já nessa noite aqui nesse lugar? Você sentiu? Deus deu um pouquinho da sua graça aqui para nós. Mas imagina, quanto mais nós fizermos certo, mais o derramar da graça vai ser maior. Quantos querem isso? Eu quero. Pastor Leonardo tomou a palavra e falou: pastor, não é satisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Aprenda isso em nome de Jesus. Eu nunca estou satisfeito com o nível já alcançado. Nós fomos chamados para crescer de fé em fé. Como é que é, irmão? De fé em fé, de glória em glória. É crescimento. Não é estagnar num patamar e ficar feliz. Então o nível que eu alcancei hoje não me é satisfatório ainda. Eu quero mais. E se eu alcançar um nível maior, eu vou querer mais. É de fé em fé, de glória em glória. Amém? Nunca fique estagnado na sua vida espiritual num patamar que você acha confortável. Porque ainda Deus pode estar te requerendo muito mais. Amém? Então vamos discernindo meu sacrifício de culto. Culto é sacrifício. O texto de base foi o mesmo que vai ser mostrado agora. Por favor, Marcelo. Romanos 12, o apóstolo Paulo falou à igreja. É o mesmo texto. Bobear, é bem capaz de eu abrir todas as mensagens com esse texto, para relembrar você. Estamos aqui na época da graça. Não estamos aqui na antiga aliança. Estamos aqui na nova aliança, na graça. Mas Paulo estimula os irmãos. Vamos ler junto com o pastor o texto de base? Romanos 12, 1, igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. O que Paulo está implorando à igreja? Rogar, implorar, suplicar, pedir encarecidamente que cada um dos irmãos entregue o quê? Diga assim: o meu corpo. Você, meu corpo, em sacrifício. Amém? Não é nada subjetivo, não é nada assim coletivo, é muito individual. Ainda que ele fale aqui no plural para toda a igreja, é o corpo de cada um. Amém? Eu me entregando como sacrifício. E a palavra grega iousia significa vítima imolada. O sacrifício aqui é vítima imolada, que remete aos animais sacrificados na antiga aliança. Mas você não morre. Apesar da palavra ser muito enfática como uma vítima que foi sacrificada, você morre em cada culto? Não. Você continua vivo. O legal dessa palavra é isso. É um sacrifício de entrega integral, por inteiro, mas você sai daqui vivo. Significa que no próxima ocasião de culto, você de novo se oferece como uma vítima imolada. Vocês entenderam? É como, literalmente, ninguém morre. Mas é como se você estivesse se preparando para se ofertar como vítima. E o texto diz, vamos lá, santo e agradável a Deus. Então o seu sacrifício é agradável a Deus.
e tem que ser santo. Que é o quê? Ela traduz tudo isso. Vosso culto. Palavra latreia, quer dizer serviço. Serviço sacerdotal. Racional, palavra logikos, lógica, razão. Então, estou revisando aqui o que falei na semana passada. O Senhor se agrada quando eu venho à sua presença para dar culto e me entrego por inteiro, sem reservas. Amém? E eu me entrego porque eu quero. A parte do logikos aqui é com a sua mente. Então você não é enganado, não é manipulado para fazer o culto. Você vem porque você quer. Quantos dizem amém? Amém? Se você entender que você quer se ofertar a Deus todas as vezes, ninguém te obrigará. Pai e mãe não precisa obrigar filho. Ó, tem que ir para o culto. Ensina para ele. Filho, você quer se entregar a Deus? É uma entrega voluntária. Amém? E é um serviço para Deus. Avança para mim, vamos lá. Fiz a montagem aqui para você entender. Aqui tem um altar, a moda antiga do Antigo Testamento, né? Empilhando pedras. E o sacrifício é quem? O sacrifício é quem? Eu e você. Está bem ilustrado para mim. Não tem aí quando a pessoa fala ironizando as outras, quer que eu desenhe? Estou desenhando. Para que ninguém... Não entendi, essa palavra está meio abstrata. Não está abstrata não. É explícita. É lógico que nós não vamos subir no altar de verdade para sermos imolados. Mas a ideia é esta: você se colocar diante de Deus como oferta. Todo mundo entendeu? Avança para mim mais um. Na verdade, na antiga aliança, quem ia para cima daquela monte de pedra era um animal. Não é? Vários animais. Até pombinha. Qual foi a oferta que os pais de Jesus levaram no templo? Um par de rolinha, que é menor que a pombinha. Era a oferta dos pobres. E aquelas rolinhas que Maria e José levaram para expiação, ela era fendida e sacrificada. Então os animais da antiga aliança, quer uma rolinha, quer um carneiro, um cordeiro, quer um boi, tinha uma função: expiar pelo sangue derramado a culpa do pecado. Então Deus era muito didático. Aqui tem uma ilustração interessante, aquilo que eu falei: se trazia um animal para ser imolado no sacerdote, e aí a pessoa colocava a mão na cabeça do animal. Olha aqui, como está aqui, ó. É como se o pecador transferisse a culpa para o animal. Está transferindo a culpa. E ele simbolicamente vai morrer no lugar do pecador. É um sacrifício substitutivo. Quantos dizem amém? Por que Deus fazia assim, irmãos? Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Para que o homem entendesse que o pecado é algo tão grave, tão caro, que só se paga com a morte. Tem que derramar sangue para pagar o preço do pecado. É lógico que essa realidade era temporária até que viesse o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e abolisse essa necessidade. Avança para mim, só estou rememorando. Mas Paulo fala que nós temos que ser como a vítima imolada. A palavra no grego é essa. E nos dá por inteiro. Paulo tinha na mente, sabe qual é o sacrifício? Existem várias modalidades de sacrifício na lei, mas tinha na mente o holocausto. Aqui está uma ilustração do altar do sacrifício, com 4 chifres, cada chifre em uma ponta. Estão vendo aqui? O animal era colocado aqui para queimar por inteiro, queimava tudo, da cabeça até os pés. E aí subia uma fumaça, está dando para ver? Se esclarear no santuário ficou mais escura a imagem. Está vendo subir uma fumacinha? Essa fumacinha era o que Deus recebia do sacrifício. Dá para ver a fumacinha? Alguém acendeu mais luzes aí, ficou mais difícil de ver. Estava muito escuro? Todo o interesse de vocês é aqui. A filmagem fica escura?
a sua máquina compensa. Depois a minha eu dou uma clareada lá no programa. Mas aqui melhora muito a leitura e a visualização. Dá para ver agora a fumacinha subindo ali do altar? Tá vendo? O animal era queimado por inteiro. Esse tipo de sacrifício é chamado holocausto. Holocausto é quando queima por inteiro no altar de sacrifício. Então, ainda que seja uma metáfora espiritual, Paulo tinha isso na mente. Devemos nos entregar por inteiro. Amém? O texto de Levítico 8 é só para relembrar. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É o que, igreja? Holocausto. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então o Senhor recebia o sacrifício quando o animal era totalmente queimado. Quantos entendem? Digo amém. Isso aí são princípios, né? Sombras do que Jesus fez mais perfeito na nova aliança. Avança para mim, vamos lá. Agora o sacrifício na nova aliança, no nosso tempo, tempo da graça. Sacrifício de culto na nova aliança. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Gostaria que a igreja lesse com o pastor. Vamos lá? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, utensal. Preste atenção no que eu vou explicar. Aqui no Brasil, no Ocidente, nós lemos os salmos. Você abre a sua Bíblia e lê. Lá em Israel não se lê salmo. Salmo é cantado. Se canta o salmo. Nós cantamos um salmo hoje, não cantamos? O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. É um salmo. Então, lá em Israel, quando fala em salmo, não está falando da parte de leitura, está falando da parte de cântico. Então Paulo diz, um tem salmo, ou alguém vai trazer o canto, amém? E o outro, doutrina, a pregação da palavra, este traz revelação, aquele outra, língua. Está falando de línguas estranhas manifesta no culto. E ainda outro, interpretação da língua. Está falando de dons espirituais manifestos quando se reunir. Pode dizer amém? Amém. Agora, só fala em línguas estranhas, normalmente, quem está num culto a Deus. Pode dizer amém? Amém. Eu posso falar em línguas estranhas aqui do seco, aqui, ó? Não. Línguas estranhas é um êxtase. É quando você alcança uma certa dimensão de êxtase. Então aqui eu estou no pleno do meu raciocínio. E eu não vou falar em línguas estranhas. Senão vira a minha mente falando. Tem um padre aí na internet que ensina a falar línguas estranhas, irmão. Por imitação. Eu já vi esse vídeo. Ele manda o povo lá do católico carismático lá, fala assim, falem assim, balabi, balabalabá. Sério, diante de Deus, não estou aumentando nem diminuindo. O cara ensina línguas assim. E aí o povo imita. Não é? Balabi, balabalabá. Isso não se brinca, viu, irmão? Já vi vários memes com isso aí. É dom de Deus. Mas o dom autêntico, ele flui. Ele não é articulado pela sua mente. A mente fica infrutífera, diz o apóstolo Paulo. A mente não deve participar, porque você fala mistério com Deus. Então quem fala em línguas nem sabe o que está falando. Mas se houver intérprete, vai dizer, ele está falando o seguinte, isso, aquilo. Isso acontecia no culto da igreja primitiva. Amém? Então eu identifico aí dois sacrifícios no culto da igreja primitiva. Um sacrifício de louvor, salmos. E as manifestações, tanto de revelação, línguas e interpretação, no meio da oração. Amém?
2 sacrifícios: louvor e oração. Todo culto tem que ter esses 2 sacrifícios. Mesmo que não tenha dom de língua ou interpretação, tem que ter oração. Quantos dizem amém? Amém. Então vamos ver isso agora na palavra. Avança para mim. Você sabia que o teu louvor é sacrifício para Deus? Veja bem o que o pastor está falando. Não é cantar. Cantar todo mundo gosta. Cantar você canta no chuveiro, tomando banho, se esfregando, está cantando. Você canta no chuveiro? Quantos cantam no chuveiro? Eu canto às vezes. Canta não? Canta na rua? Não canta não, irmãos? Só eu? Canta no carro, pronto. Não estou falando de cantar. Cantar é cantar. Eu estou falando de entrar em adoração para Deus, que é muito diferente. Amém? Graças a Deus, já testemunhei, vou falar de novo. Aqui na minha mente, quando eu acordo, a primeira coisa que eu percebo, quando estou abrindo os olhos, é que tem um louvor rodando na minha mente. É tão interessante, irmãos. Sabe o que é o mais interessante? Não repete. Cada dia é um diferente. É muito interessante. Eu acordo assim, começo a ter consciência que o dia está claro, já está rodando um louvor aqui na minha mente. Aí no dia seguinte é outro louvor. E no dia seguinte é outro louvor. Nem repete. Não sei como é que muda, né, o rádio aqui dentro, o dial. Vai mudando o dial aqui, vai mudando de canal e muda a letra, as músicas. Mas acontece isso na minha vida, irmãos. Eu acordo com uma música na minha consciência. Glória a Deus por isso, né? Eu tenho essa experiência. Então é muito diferente cantar e louvar. Louvar é quando você tem a intenção de ofertar algo para Deus. Quantos dizem amém? Dar louvor a Deus é sacrifício. A palavra do apóstolo, não sei se é o apóstolo Paulo, ou todos os hebreus, diz que louvor é sacrifício. Pastor, eu canto com tanta tranquilidade, para mim não é um sacrifício, é sacrifício. Quando você entende que o teu louvor, ele vai ser experimentado, provado por Deus. Deus vai ver se ele presta ou não presta. Se é um louvor mesmo, um elogio do coração, ou se é só musicalidade na sua voz, né? Quando estão entendendo a palavra do pastor? Estou dando a vocês as raízes do que é culto, como nunca dei antes aqui nessa casa. Hebreus 13:15, igreja, vamos ler juntos? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus o Pai, o que? Sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Amém, povo santo? Então, o que subiu aqui no meio da congregação, dos nossos lábios, foi sacrifício de louvor, que Deus experimentou. Ele viu, olhou para o nosso sacrifício e disse: é aceitável. Ou ele viu e disse: desse aqui eu já não aceito, porque é individual o sacrifício, ainda que na coletividade, porque tem que ser aceitável para Deus. Quantos dizem amém? Amém. Esse é o primeiro tipo de sacrifício que tem que ter em todo culto, sacrifício de louvor. O outro sacrifício, Marcelo, por favor. O outro sacrifício que eu falei é as orações. Esse texto aqui então é maravilhoso, fantástico. Raramente se fala nesse texto. Lá no céu, João tem revelações do céu, e ele vê algo extraordinário. Os nossos momentos de oração, eles sobem diante de Deus à semelhança do incenso. Olhem para cá, para essa ilustração. Está bem ilustrado, que às vezes a imaginação não alcança. Assim era mais ou menos o culto dentro do tabernáculo no deserto. Vamos imaginar que isso aqui seja Arão, irmão de Moisés, primeiro sacerdote. Deus ordenou que fizesse entre várias mobílias. Tem o altar de sacrifício, vocês dizem o altar de sacrifício, com 4 chifres, do lado de fora. Dentro, no santo lugar, tinha esse outro altar aqui, ó.
uma caixa feita de madeira, revestida de ouro, por dentro e por fora. E ela também tinha uma espécie de argolas para passar 2 hastes para serem carregados pelos sacerdotes, pelos levitas. Esse altar aqui é dentro do templo, dentro do santuário do deserto, dentro da tenda da congregação, antes do santo dos santos. Lembram-se como é que é dentro do tabernáculo? Quantos lembram? Tem do lado de fora. Quando você entrava no tabernáculo, você não, né? Só a família de Arão. Entrava no tabernáculo, tinha um santo lugar, e entre esses móveis tinha esse aqui. E além do véu, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, na época da expiação, para expiar o povo de Israel. Lá nesse lugar mais reservado estava a arca. Ali era um santíssimo lugar. Se entrasse sem santidade, morria, por causa da glória de Deus. O que Jesus fez, e foi dito aqui pela nossa irmã Luane, foi rasgar o véu e nos dar acesso ao lugar mais santo. Essa realidade, tipificada na tenda do tabernáculo, é a mesma realidade que temos agora, diante do tabernáculo celestial. Por causa de Jesus, eu não estou no pátio. Por causa de Jesus, eu não estou só na primeira parte do santo lugar. Por causa de Jesus, eu posso entrar além do véu, na presença gloriosa de Deus Pai. Mas o princípio continua o mesmo: santo, santo, santo. Amém? Então as realidades da antiga aliança se misturam com a realidade celeste, porque a da terra era só uma figura daquilo que acontece no céu. Apocalipse capítulo 8, verso 4, igreja. Vamos ler juntos? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então as orações dos santos, tem um outro texto no mesmo livro de Apocalipse que diz que são recebidas e juntadas e depois apresentadas para Deus. Olha só que interessante. As nossas orações sobem como essa fumaça do incenso. Amém? Aqui dá para ver bem a fumacinha subindo, né? Por isso a Igreja Católica Romana adaptou para aquele incensário que o padre sai balançando aí no meio da rua, né? Já viram? O incensário? É tirado da onde isso? Da realidade da antiga aliança. Então, não precisa ter incensário nos cultos da nova aliança. Por quê? Por que não precisa de fumaça aqui nesse lugar? Porque a fumaça é símbolo do quê? Das nossas orações, que vão subindo diante de Deus. Vão subindo diante de Deus. Quanto mais você ora, mais você levanta esse incenso agradável a Deus. E Deus vai receber. Tem que ter mediação de anjo, mas vai chegar diante do Senhor. Amém, povo santo? Então, olha bem. Nosso culto tem sacrifício de louvor, que nós entregamos com os nossos lábios, e tem sacrifício de oração, que também fazemos com os nossos lábios. Quantos entenderam até aqui? Está tranquilo? Eu estou transpondo das sombras da antiga aliança para a realidade espiritual da nova aliança. Avança para mim. Tem também sacrifício de bens. Vai ter um monte de purista na internet dizendo, não. O que eu vejo de gente ignorante falando bobagem na internet, que Deus não quer oferta, que Deus não quer mais dízimo. São pessoas ignorantes, completamente ignorantes, e eu diria ignorantes de Bíblia. De Bíblia. Essa semana, ministrando aqui, eu falei, Jesus sentou lá no templo de Israel, que Deus mandou fazer, do lado do gasofilácio. Um cofre para receber as ofertas do povo de Israel. E não era oferta de cominho e coentro, irmãos. A oferta de cominho e coentro ia para o sacerdote. Mas lá, na realidade de Jesus, no templo de Herodes, tinha um gasofilácio e se colocava lá o quê? Moeda.
A viuvinha pobre não colocou 2 cabecinhas de alho dentro do gasofilácio. Ela botou 2 moedas. Então tem um monte de ignorância. Não tem. A oferta é de gêneros. Ignorância. Ignorância bíblica. Sempre a nossa oferta de bens também será aceita por Deus como parte do nosso sacrifício. Sempre. Quando a igreja foi inaugurada, a igreja primitiva, olha o que eles faziam. Atos 4, 34 e 35. Vamos ler junto com o pastor, me ajuda que minha voz está falhando. Vamos lá? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos entender bem o que acontecia para não causar distorções. Amém? Primeiro, era voluntário. Era voluntário. Se mover foi voluntário. Quem possuía terras ou casas, uma propriedade, irmão, algo que era seu, que não era emprestado, era seu. E eles voluntariamente vendiam essas propriedades. Quanto é que custa uma casinha mais baratinha, irmão? Quanto custa uma casinha mais baratinha na comunidade? Quanto custa? 15 mil? Não existe mais casa de 15 mil, nem dentro da comunidade. Vê como é que eu estou desatualizado. Por baixo 20 mil, uma kitnetzinha, 40, 50, 60. Vocês estão atualizados, eu não. Eu falo em 15 mil, eu não compro nem um banheiro na comunidade por 15 mil. Nem um banheirinho. Pô, tá bravo. Lá em cima, lá no alto do morro. Quanto mais alto, mais barato, né? Se for bem lá em cima do morro, talvez fique mais barato. Vocês me deram um nível aí, 40 mil, tá bom? Agora pega esses 40 mil e tira o dízimo. Era isso que a igreja fazia? Tem gente que é ignorante, manipulando as igrejas, as ovelhas para dar dízimo. Presta atenção. Os irmãos vendiam o que era deles, uma propriedade. Vocês fizeram a equivalência de 40 mil. Uma baratinha num lugar pobre. É muito mais. Não é dízimo. Vendendo, nós traziam os valores correspondentes. O texto é claro, explícito. Valor total. Quanto foi? 50 mil. Pegava os 50 mil e levava para ofertar. Não era 5 mil. Como você entendeu? É ignorante. Tem muita gente ignorante. Ah, pastor, está defendendo oferta e dízimo? É bíblico. É bíblico. E quem tem esse entendimento travado não oferta nem o dízimo. Quem gosta de criticar o ofertar, dízimo e oferta, nem o dízimo dá. Ou seja, transgressor. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Valores correspondentes. Verso 35, vamos lá. E depositavam aonde? A figura de linguagem aqui aos pés da porta é que eles pegavam um saquinho de dinheiro, tacavam no pé do Pedro, não é isso? É aos cuidados dos apóstolos. A administração dos apóstolos. Ok? Eles apresentavam diante dos apóstolos, humildemente. E eles administravam a liderança da igreja naquela época. Até aqui todo mundo chegou? Aí, pastor, aí vira comunismo. Não. O comunismo humano, a ideia é o governo pega tudo que o pessoal produz e depois devolve equitativamente para cada um. Olha bem para cá, irmãos. A igreja não pegava o produto de tudo que juntava e contava quantos membros tinha e calculava quanto cada um ia receber. Não era isso que acontecia. Era se alguém tinha o quê? Necessidade. Então, a oferta era direcionada para quem precisava.
E não pegava assim o montante de tudo. Tem quantos membros aí? 100. Vamos dividir por 100 e dar uma parcela para cada um. Não é isso. É à medida que alguém tinha necessidade. Tinha aquele recurso e ia cobrindo as necessidades. Quantos dizem amém? Está bem interpretado o que acontecia? Amém? Então a oferta também faz parte do culto, do sacrifício de culto. Avance para mim, por favor. Quantos cultos por semana a igreja primitiva fazia? Quantos cultos por semana a igreja primitiva fazia? Eu vou perguntar para você, era um bando de desocupado? Pastor. Bando de desocupado na igreja primitiva, fazendo culto todo dia. Ou era fanatismo religioso? Nem uma coisa nem outra. Se você entender o prazer que é cultuar, você vai querer fazer todo dia. Se você vivesse um momento de glória que a igreja inicial viveu, com milagres contínuos, com novas vidas sendo transformadas diariamente, você não ia ter dificuldade alguma para estar nesse mover. Você ia querer viver isso. O que a igreja vivia, irmãos, e é o nascedouro da igreja cristã na terra, após o derramamento do Espírito, é o ideal que a gente nunca consegue viver. Vou mostrar a vocês como era a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Leiam comigo, por favor, Atos 2:46. Vamos lá? Diariamente perseveravam unânimes, sem falta, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, dando culto para Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igreja avivada. Igreja de Atos dos Apóstolos é avivada. Então o povo ia, presta atenção, todo dia, diariamente, no templo. Antes de destruir o templo no ano 70, então por mais ou menos depois de Cristo, uns 30 e poucos anos, ainda existia o templo. No começo da igreja ainda existia o templo. Eles iam todos os dias no templo. Aquela multidão de crentes cristãos, já não eram mais só judeus, eram cristãos, e lotavam o culto. E não satisfeitos de ir no templo, também se reuniam nas casas, de casa em casa, ou seja, queriam cultuar juntos. Eu falo isso com muita força, porque há nesse tempo uma ideia individualista de culto. O individualismo é como eu penso, é como eu acho, eu. A igreja nasceu unida, e a união da igreja faz a grande diferença, a força. Todos queriam estar juntos, todos. Você não ia para uma reunião senão porque você queria estar lá. Eu quero estar lá com meus irmãos adorando, e amanhã de novo, e depois de amanhã de novo. Aí eu falo, era um bando desocupado. Já me perguntaram isso, pastor, eles não trabalhavam não? Eu expliquei, trabalhavam. Mas naquela época, economia agropastoril, ou seja, era o campo ou cuidar de animais. Era durante o dia, o camarada acordava 5 horas da manhã, pegava na lida 6 horas da manhã, trabalhava no almoço, parava, almoçava, trabalhava até baixar o sol, 5 horas da tarde. Acabou o trabalho do dia, o que eles faziam? Iam adorar a Deus todo dia. Esse é o nascedor da igreja cristã. Essa é a utopia. Hoje é uma utopia se reunir todo dia. Uma utopia. Tem gente que já acha muito dar um domingo por semana. Atos 5:42, pode dizer que é um texto só, vamos lá? Atos 5:42, vamos lá? E todos os dias, não era só o sábado, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam
de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Pastor, hoje não dá para ser assim mais não. Isso era assim naquela época. Hoje todo mundo está trabalhando, todo mundo trabalha quantas horas por dia? 20 horas por dia. E por isso não pode cultuar a Deus. É assim, irmão? Todo mundo trabalha 20 horas por dia? A maioria dos cultos é à noite, querido. Você já trabalhou. Não é? Fora quem tem escala ou pega à noite, você já trabalhou o dia inteiro. Então não vem com essa que não pode vir a culto, porque você trabalha muito. Tem gente que realmente tem dificuldade. Ou é militar, ou tem escala, ou coisa parecida, tem dificuldade. Mas dizer que não pode vir a culto, porque trabalha muito? Você não pode trabalhar mais do que a CLT permite. Quantas horas são pela CLT? 8 horas por dia. Se você estiver trabalhando mais de 8 horas, fazendo muito serão, tem que mandar lá investigar o que está acontecendo na sua empresa. Tem alguma coisa errada aí nessa empresa. Quem trabalha por conta própria tem outra dificuldade. Mas não trabalha até meia-noite. Quantos estão vendo como é que era a igreja primitiva? Culto todo dia. Pastor, mas que chato, culto todo dia. Que chato não, que glória. Que maravilha. Todo dia, o dia inteiro. Vamos ver. Tá lá, de fazer o trabalho dele. Tá lá. Lá não entra no mérito, tá gravado, hein? Avança pra mim. Tá gravando. Foi ela que disse. E eu assumo também. Estou falando de adorar porque quer adorar a Deus. Eu luto com essas coisas, irmãos. Eu estou há 14 anos à frente dessa igreja. Eu luto com isso desde o primeiro dia lá na minha casa, quando a igreja foi lá para a minha sala. Para incutir na mente dos irmãos que é bom estar no culto. Que é bom estar cada vez, quanto mais culto, melhor. E não quanto menos, melhor. Olha aqui, irmãos. Essa é a nossa grade de culto da igreja. Nossa igreja, Filho do Rei. Tem 4 domingos. Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Tem 4 quartas-feiras. Primeira quarta-feira, segunda quarta-feira, terceira quarta. Tem 2 trabalhos evangelísticos agora, aos sábados, alternando 15 dias. E ainda tem a coinonia, mais uma oportunidade de culto. Agora você faz sua análise aí, como é que está teu culto? Oi? Aqui, minha irmã. Como na semana passada. Está falando de Marechal Hermes? Marechal Hermes é uma missão. Não que não possa ser contado com mais um culto, mas ali é uma missão. E toda a igreja não vai lá. Mas aqui no trabalho de rua, ao redor da igreja, é obrigação de toda a igreja. Lá nem toda a igreja vai, em Marechal Hermes, é um lugar longe. Mas aqui o trabalho é no nosso bairro. Não tem por que os membros da igreja não irem no trabalho do nosso bairro. Eu não posso obrigar ninguém a ir em Marechal Hermes. Eu posso convidar. Mas aqui, o pastor vai dar pressão para você ir no trabalho da sua igreja. Na redondeza local. Entenderam? Não estou menosprezando o trabalho de Marechal Hermes. Mas lá já tem uma equipe que está fazendo trabalho há 5 anos. E pelo contrário, é um número reduzido de irmãos, devia ser mais. Porque todo domingo se anuncia aqui nesse lugar. Todo domingo, impreterivelmente, anunciamos o trabalho de Marechal Hermes. Estou dando um picozinho aqui. Esse aqui é o trabalho aqui da igreja local. Quantas oportunidades tem, irmãos? Contaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em um mês de 30 dias, no mínimo, você tem 11 oportunidades para adorar a Deus com a igreja. Dá mais quase um dia sim, dia não, né? Mais ou menos, 11 para 30. Não, é um terço, né? Quase um terço. Tá calmo. Esse é o calendário desse mês. De maio está terminando. Quantos dias tem? 31 dias. Se fosse a igreja primitiva, quantos cultos teria? Não, 62. Eles iam no culto, na igreja e... A Helenice foi mais sagaz.
Porque não era só o culto do templo. Era o culto do templo e nas casas. Está corretíssimo. 62 cultos. Muito bem. Quantos cultos você tem prestado para Deus por mês? Em 30 dias. Tem gente que só dá um culto por mês para Deus. 2. Só no dia da ceia. Tem irmão que só aparece no dia da ceia. Um culto por mês. 2, 3, 4. Quem só vem domingo à noite só dá 4. Nós temos pelo menos 11 oportunidades por mês. Avança para mim. Olha como é que é dividido o nosso culto. Estou fazendo uma metáfora, ok? O teu culto é o teu carneiro. O meu culto é o meu carneiro que eu entrego para Deus. O meu carneiro tem 4 partes. O meu carneiro tem os louvores, sacrifício de louvor. O meu carneiro tem oferta, as minhas ofertas em dinheiro. O meu carneiro tem as orações. E completando o meu culto, ouvir a palavra. Eu só não achei correlação na Bíblia para pregação a palavra ser sacrifício. Para bobear, para alguns até é para ouvir, né? Até para ouvir um sacrifício. Não é isso, irmãos? É um sacrifício porque envolve esforço mental muitas vezes. Isso, irmã, tá vendo? É sacrifício, sim. A palavra de Deus diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Agora presta atenção no contexto. Por que está se irando? Porque ouviu. Por que está falando? Porque quer retrucar. A palavra ela sempre vem confrontar a nossa natureza caída, que detesta as coisas de Deus. A nossa natureza não quer as coisas de Deus. Quando você não consegue vencer sua natureza, você se rende e fica em casa. Quando você consegue vencer a sua natureza, você dá um golpe nela, amarra a sua natureza e vem trazendo ela na marra para vir à casa de Deus. Não é assim, irmãos? Não é verdade, queridos? Mas deixa eu mostrar a você. O seu culto, ele pode ser aceito por Deus, mas pode estar com deficiência. Por exemplo, tem gente que chega atrasado. Os louvores são no começo do culto. Se você chega atrasado, deixou de prestar 2 louvores para Deus. Louvor não fazia parte do seu sacrifício? Quanto estão entendendo o que eu estou falando? Os louvores fazem parte do que você vai prestar para Deus no culto? Amém ou não amém? Se você chega atrasado e perdeu 2 louvores, você deixou de fazer quanto sacrifício para Deus? 2. Tudo que você vem fazer aqui nesse lugar, Deus está avaliando como um sacrifício inteiro. Entenderam a metáfora espiritual, irmãos? E quando você não vem, qual carneiro que é apresentado diante de Deus? 0. E se você não vem 2 semanas seguidas, quantos carneiros de sacrifício você deu para Deus? 0. Pastor, mas eu louvei em casa sozinho. Louvou, irmãos? Mas o Senhor não mandou você estar na comunhão dos santos? A igreja primitiva não fazia tudo junta? Entenderam qual é o problema? Quando você subtrai, tem gente que não pensa assim: eu faltei, mas quando eu for, Deus me aceita. Mas e os outros 2, 3 cultos que você não deu? Caiu na conta de quem? Deus esqueceu? Agora, Deus conhece o contexto de cada um de vocês. Eu que sou humano, pastor humano, eu sei o contexto de cada um de vocês. Eu sei quem falta porque tem necessidade. Eu sei quem falta porque tem familiar para tomar conta. Eu sei quem falta porque vive constantemente com doença, com enfermidade, com os filhos enfermos. O pastor sabe. Mas eu queria que você colocasse a mão na consciência e dissesse: em um mês inteiro, quantos sacrifícios de mim mesmo eu dou para Deus? Quantos sacrifícios de você mesmo você oferta para Deus?
Pastor, é exagero, isso é fanatismo. Pastor, não é fanatismo, não. Você entender quanto isso agrada a Deus, se você entender quanto isso vai ter valor diante de Deus. Vou dar um exemplo. Diácono Gilson. Essa semana o Diácono Gilson foi lá no Marechal Hermes. Um carneiro. Na terça-feira ele está fazendo o fato dos arautos, treinando a palavra de Deus. 2 carneiros. Na quarta-feira ele veio no culto de oração. 3 carneiros. Ele não vai se exaltar não, ele está ali em contrição porque ele não vai se exaltar não. Na quinta-feira teve reunião de liderança. 4 carneiros. Pulou sexta-feira. No sábado ele estava no trabalho dos homens. 5 carneiros. E hoje estava na IBD e culto à noite. 6 carneiros em uma semana. Pode ter certeza que Deus se agrada disso. Será que o irmão Gilson não tem mais o que fazer? Ele ama, ele gosta. Pergunta para ele se foi sacrifício demasiado. Queria que você entendesse, que invertesse no seu coração. Que o Espírito de Deus possa te convencer, não o pastor Damásio, nem as minhas ilustrações, mas o Espírito de Deus te convença. Deus não te quer menos culto da sua vida, Ele quer mais. Quanto mais você puder dar, melhor. E é melhor para quem, irmãos? É melhor para Deus? Para quem é melhor que você dê mais culto? Para vocês mesmos. Para você mesmo. Quanto mais você se oferece para Deus, mais Deus é contigo. Existe uma palavra que diz assim, irmãos: chegai-vos a mim. E Deus responde: e eu me chegarei a vós outros. Há uma reciprocidade. Se você vem na direção de Deus, Deus vem na tua direção. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Agora você não vem na direção de Deus, mas quer tudo dele. Quer tudo dele. Deus tem que resolver todos os seus problemas. Não está vendo o erro aí na reciprocidade? Você tem que dar mais para Deus na sua vida. Tanto mais quando vem se aproximando o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo. Lá atrás, avança aí para mim, varão. O autor dos Hebreus já falava lá atrás. Já havia gazeteiro de culto naquela época já. Gazeteiro a gente chamava aqueles moleques que não queriam ir para o colégio. Faltava aula, né, no colégio, chama gazeteiro. Lá atrás, 2000 anos atrás, já tinha uns irmãozinhos cabeça dura que não tinha entendido o que era culto para Deus, para agradar a Deus, e faltava, se afastava da congregação. Aí o autor dos Hebreus diz o seguinte, vamos ler juntos? Não deixemos de congregar, de nos reunirmos. Congregar, reunir. Como é costume de alguns. Graças a Deus é costume só de alguns, não de todos. Hoje também. Vocês estão aqui, né? Vocês não estão aqui? Antes o que, irmãos? Façamos. O que é demonstrações? O que é demonstrar? Exortar, corrigir. Tem irmão que começa a faltar culto, você deveria ser o primeiro a dizer para ele: não para não, irmão. Para não. Porque na continuidade desse versículo vai dizer: para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Sabe por que você deve dar mais culto a Deus? Para você não se endurecer pelo engano do pecado. Quanto mais distante você fica, mais sujeito a endurecer pelo engano do pecado. Entenda, o benefício é seu, não é de Deus. Não é de Deus. O benefício é seu. Quanto mais você se reunir, quanto mais você buscar dar culto a Deus, o benefício será seu. Façamos então as demonstrações uns aos outros. E tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Não é o dia de 24 horas, o dia de amanhã. É o dia do Senhor. É a volta de Jesus. Então preste atenção. Vou aplicar isso na nossa vida. Quanto mais a gente caminha para a volta de Jesus, tanto mais eu aumento os meus
cultos. E não o contrário. Quantos entendem que está próximo à vida de Jesus? Aí você reduz a marcha? Aí você dá menos culto? Quanto mais perto da volta de Jesus, menos culto? Ou quanto mais perto da volta de Jesus, mais culto? Ali fala de congregar, reunião. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? É para raciocinar. Fiz você pensar. Você é o sacrifício vivo. Você é o próprio carneiro imolado. Você se oferta voluntariamente. É culto racional, com lógica. Ninguém precisa ser arrastado para cá pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não arrasta ninguém para cá, para a reunião dos santos. O Espírito Santo ilumina a sua mente, os textos. E você decide. Você sempre decidirá se quer ou não quer vir à casa do Senhor. Cantamos cânticos aqui nessa noite e eu vou continuar ministrando sobre culto, viu, irmãos? Todos esses princípios. Existem outros aspectos. Na quarta-feira eu vou falar da alegria de cultuar. Culto é alegria, irmãos. Culto é alegria. Os que você vai ler na palavra de Deus, como foi dito aqui, Davi ansiava pelos atos do Senhor. Ansiava, tinha anseio. Ficava agoniado quando não estava na presença de Deus, nos atos do Senhor. Entenda isso. Aos pouquinhos eu vou construir essa cultura na sua mente, reavivar na mente de outros, que pelo andar da carruagem foram perdendo. Quanto mais se aproxima do dia de Jesus, tanto mais devemos congregar. Virá a perseguição do anticristo. Aí você, irmão, presta atenção no que o pastor vai falar. Eu não sou profeta goreiro. Sabe profeta goreiro? Ó, irmão, conserta aqui, senão tu não chega nem em casa. Eu não sou profeta goreiro. Não sou. Mas presta atenção no que eu vou dizer a você. Segundo as Escrituras, vai se levantar o reino do anticristo. Ele vai assumir poder mundial. E vai se levantar contra tudo que é culto e tudo que significa adoração a Deus. Vai proibir a nível mundial. Hoje temos tanta liberdade e a gente deixa de lado. E quando for proibido? Quando você correr risco de vida para se reunir? Como é que vai ser? Onde nós vamos nos reunir? Como nós vamos nos reunir? Para um fortalecer o outro. Falei na quarta-feira na reunião de oração. Irmãos, não precisa de instrumento amplificado para fazer culto. Microfone, caixa. Nós cantamos aqui a capela, todo mundo embolado aqui no meio. Estou tentando ser didático com a igreja. Fluiu alguma coisa sem instrumento, irmão, aqui naquele dia? Fluiu? Foi de Deus aquele momento? Quem estava presente? Precisou de microfone? Culto não é show. Culto não é show. Não tem que ter luzinha atrás do pastor piscando, nem fumacinha. Culto é você se entregando para Deus. Simplesmente você, só você e eu. E eu falei assim com os irmãos, imagina que ela está na reunião de oração, onde tinha Pedro orando. Olhar para Pedro, a porta do Pedro, soltando a voz dele lá. E Senhor, e blá, 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 blá. Imagina o que você sentia, estando do lado de Pedro, ele orando. Estando lá de Tiago, Tiago levanta uma voz aqui, João, a minha oração impacta o meu irmão do lado. O meu louvor contagia meus irmãos do lado. Então, quando estamos todos juntos, o meu fervor espiritual é meu, mas também influencia o meu irmão. Amém? Por isso temos que estar juntos, irmãos. Diga diante de Deus com toda sinceridade: não é mais difícil fazer devocional sozinho em casa. A pandemia provou isso. A pandemia provou isso. Como era difícil fazer culto sozinho em casa. Quem pode dizer amém? Sozinho é fácil fazer culto a Deus, irmãos? É igual quando você está aqui ouvindo a voz dos seus irmãos? É igual? Faço vocês pensarem. Avança para mim.
Queremos tanto de Deus, queremos agradar o coração de Deus. Se o agradarmos, Ele também nos satisfará. Terminando com esse salmo aqui. Salmo 37, verso 4. Vamos ler todos juntos? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. Qual é a ordem dos fatores aí, irmão? É Deus que tem que se agradar, não é você. Eu fui no culto, não gostei do culto. Não era para você, nunca foi. Não é show. Eu fui no culto fraquinho aquele culto lá. Irmão, você não tem que julgar culto, não, você tem que dar culto a Deus. A quem você deve agradar é Deus com o seu culto. Ok? Não gostei do culto, o pastor Dava falou hoje, muito bravo hoje. Está muito bravo, ele está rouco, ele está bravo. Estou bravo não, irmão. Estou em santíssima paz. Estou rouco. Mas eu tenho que esclarecer minhas ovelhas. Qual é a ordem dos fatores? Eu agrado o coração de Deus, e Ele se agrada de mim e me satisfaz os meus desejos. E não o contrário. Você quer tudo de Deus, mas não dá nada para Ele. Como é que é isso? Em lugar nenhum da Bíblia você vai ver isso. Lugar nenhum da Bíblia você vai ver isso. Alguém que Deus favorece sem ele não ter feito nada para agradar a Deus. Existe uma ordem nos fatores. Agrada o Senhor com a sua vida. Se dá mais pelo Senhor. Se entrega mais. Faça mais culto. Esteja mais presente. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus vê. Deus avalia nossas ofertas. Deus vê. Deus avalia nossos cultos. Deus vê. Deus avalia nossa frequência aos cultos. Amém, povo santo? Estou manipulando o texto, não. Todos os textos estão aí disponíveis. Quem quiser conversar em particular comigo, fala depois. É fato, queridos. Agrade o Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Vamos ficar de pé nessa hora, igreja. O Senhor deu ao seu pastor o dom da eloquência. Não falo por arrogância. O Senhor me deu uma língua de eruditos, como está escrito. Eu me faço entender. O pastor de vocês se faz entender, irmãos? Você entende claro o que eu falo, irmãos? Isso é um dom de Deus. Isso não é orgulho. Deus me deu capacidade de comunicar de maneira clara e objetiva a sua palavra. Sempre, sem torcer, sem puxar brasa para sardinha, sem escamotear os textos, sem firula, sem manipulação. É o texto preto no branco, como está escrito, dentro do seu próprio contexto. Amém? Fiz vocês voltarem lá na igreja primitiva comigo, para não sair do contexto. Deus me deu a capacidade de comunicar assim. Então eu sei que o recado já foi entendido pela sua mente. Mas também sei que se não for pelo Espírito, não passa do nível da mente, não entra no seu coração. E a palavra não pode ficar só no nível mental, porque daqui a pouco você vai ver outras coisas na sua vida e aquilo some. Ela tem que ir lá, na divisão da alma e do espírito. A palavra tem esse poder de ir lá dentro de nós, lá no fundo, e mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa, se estiver fora do contexto de Deus. Amém, povo santo? Vamos cantar um cântico, e vamos aproveitar esse cântico para que você possa vir aqui à frente, para se consagrar a Deus. Você que notou que seu caminhar não está muito regular, que ao invés de dar mais para Deus, está dando menos? Seus cultos? Se você entendeu isso com o seu coração, enquanto estivermos adorando, você pode sair do seu lugar, vem aqui para frente, toma os corredores, eu vou orar por você no final. Amém? E canta o culto com entendimento, que tudo que fazemos aqui é com a mente, com o coração, com o entendimento. Ninguém aqui é induzido na manipulação, é tudo pelo entendimento.
Então vamos cantar esse cântico com entendimento em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Você tem a oportunidade de se consagrar mais um pouco. Aleluia. Fica aqui. Aproveita para dar mais uma parte do seu cordeiro para Deus. Seu louvor dos lábios.
Irmão Anderson, dá um pouquinho mais de tempo, pastor. A minha voz já está finalizando mesmo. Toda a vida, esses 30 anos de evangelho, todas as oportunidades que eu tive, eu estava em todo culto. Você pode puxar na sua memória. Pode puxar na sua memória. Você está caminhando comigo há 15, 20 anos, 14, 10, 5, 1 ano. Você sempre vai me ver aqui na casa do Senhor, sempre. Ah, você é pastor, eu já fui ovelha, eu fui evangelista, eu fui seminarista, eu fui ministro e depois pastor. Em qualquer dessas fases, eu sempre estive presente nos cultos. Sempre. Sempre. Não lembro quando fiquei ausente um período maior. Só quando estava viajando ou doente. Mas até com alguma enfermidade eu venho a culto. Desde que não seja algo que vai passar para os irmãos. Já vinha a culto com tantos males no meu corpo, com dores, passando mal. Mas eu não vou deixar de prestar culto a Deus. Eu preciso tanto do favor de Deus. Eu preciso. Eu venho porque eu sei que isso agrada a Deus. Você não está vindo aqui para agradar o pastor Damásio. Está vindo aqui para agradar o seu Deus. E Ele está avaliando. O incenso do seu sacrifício está subindo diante de Deus. E o Senhor está juntando esse sacrifício. Ele está contabilizando isso a seu favor. Compreenda isso em nome de Jesus. Compreenda isso em nome de Jesus. Não é coro, não é número, é oportunidade de agradar a Deus. Oportunidade. Pareceu tens aqui os teus servos, Senhor. Eu me junto a eles, Senhor, sou teu servo. Ovelha do teu pastoreio. Tu és o meu pastor. Enviado nessa relação de pastor e ovelha, a tua palavra me diz que nada me faltará. Que o Senhor me conduzirá a pastos verdejantes, que refrigerará a minha alma. Quantas vezes aflita está a minha alma, Senhor, mas o Senhor me guia e me refrigera, alivia a minha dor, alivia as minhas dores. E eu ando contigo ainda que seja no vale da morte, Senhor. Tu me guias, tua vara e teu cajado me consolam. Tu me fazes vitorioso na presença dos meus inimigos, Senhor. Os demônios que me cercam não me destroem, porque o Senhor é comigo. E eu sei que a mesma visão espiritual também acontece na vida dos meus irmãos. Quanto mais andam na tua vontade, mais o Senhor os protege, mais o Senhor os livra, mais o Senhor os sustenta, mais o Senhor os alimenta. Aleluia. Deus santo e poderoso, as ovelhas são suas, Senhor. São todas suas, meu Senhor Jesus. Elas são remidas pelo teu sangue, meu Senhor. Te pertencem. Elas são tuas, Senhor. Cada uma, meu Deus. Meu Senhor e Rei Jesus, pastor da minha alma, bispo das nossas almas. Olha para o coração de cada ovelha, Senhor. E Senhor, te peço graça. Fortalece. Muda, Senhor, o que tem que mudar.
Muda o que tem que mudar, Senhor. Muda o entendimento, Senhor. Não é por força, nem por poder, mas pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito ministre a cada coração, Senhor. Ah, meu Deus, desde o mais novo ao mais ancião aqui no nosso meio. Tu sabes aqueles que têm dificuldades, Senhor, muitas dificuldades, e não estão nem aqui nesta casa nessa noite. Mas eu clamo por eles também, Senhor. Toca naqueles corações, desperta o ânimo deles, Senhor, para estarem na Tua casa, no meio dos santos, no corpo do Cristo, sendo fortalecido e nutrido na comunhão dos santos, juntos, Senhor, em perfeita unidade. Nosso louvor sobe com mais força, nosso incenso sobe com mais força, nossa oração sobe com mais força. Aleluia. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Se não fosse a Tua palavra, Senhor, nós não seríamos renovados. A Tua palavra nos lava. O Teu sangue, Cordeiro, nos limpa. E somos renovados na Tua presença. Renova as Tuas ovelhas, meu Senhor, para que aquela que é manca, que tem os joelhos desconjuntados, firme a caminhada, firme na sua caminhada, para aquele alvo, Senhor, que está diante de nós, a perfeição em Cristo. Cremos, Senhor, tempo de dificuldade virá, maior do que este. Nós estivermos firmes caminhando na Tua presença, flutuando ao Senhor, entregando adoração como sacrifício dos lábios, culto. O Senhor se agradará de nós e nos revestirá de poder para vencer a fúria do inimigo, para vencer as artimanhas do anticristo. Fortalece o Teu povo, Senhor. Eu clamo assim, crendo que o Senhor já trabalhou, o Senhor já iluminou, o Senhor já convenceu pelo Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu povo, abençoa esta casa. Eu que não venhamos a lamentar a ausência de alguns irmãos, mas venhamos a regozijar no novo caminhar desses irmãos, na renovação desses irmãos. Eu creio, meu Deus, nós cremos e Te damos toda a honra e toda a glória. Que o Seu povo saia daqui determinado, Senhor, determinado a Te dar mais e não menos culto, a Te dar mais e não menos da própria vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Quantos creem? Quantos creem? Eu creio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora a prova, irmão. Quarta-feira tem culto. Amém? Dá um abraço do Santo que está do seu lado. Hoje tem cantina. Vamos comer juntos. Dá um abraço do Santo que está do seu lado. Vamos na paz de Cristo.